eu sou a Roberta Martinelli, esse aqui é o Back to Back, é um projeto muito legal, comemorando 85 anos da Discoteca Oneida Alvarenga, no Centro Cultural São Paulo, um lugar preciosíssimo, com muita coisa maravilhosa, e que eu nem sabia que dava para pesquisar pela internet, mas agora eu descobri. Bom, eu sou a Roberta, eu sou jornalista musical, eu sou apresentadora de programa musical, eu sou radialista de musical, e esse é o Tim Bernardes. Olá, super feliz com o convite. Eu sou o Tim, eu sou músico, cantor, compositor, tenho minha carreira solo e minha carreira com a minha banda O Terno. E vamos nessa. Vamos. A gente vai ver o que acontece, tá, gente? Estou muito feliz de estar com o Tim aqui, porque eu sou uma grande admiradora do trabalho do Tim, além de tudo. Mas eu vou começar com um disco muito louco, porque eu fui na casa dos meus pais esse fim de semana. Fazia tempo que eu não via minha mãe, a gente está nesse período de pandemia, eu fui até a casa dela. E aí ela falou, eu achei um disco seu. E aí ela chegou, Tim, eu vou começar te derrubando de leve. Mas Tá. é que ela chegou com esse disco aqui, ó. Ele tá rasgado, como vocês podem notar aqui e aqui, mas ele chama Os Corujinhas. Uau. Gente, Incrível era a minha banda descoberta. preferida. Eu amava Os Corujinhas. Eles são pessoas vestidas de corujas, como vocês podem notar. É uma música infantil dos anos 70 e 80. De corujas. De De corujas. É muito específico. E aí eu fiquei muito bad, porque eu chamava eles de corujitos até agora. Na real, eu não sabia que o nome deles eram corujinhas. E aí tem uma fala maravilhosa que é aqui, ó. Essa obra que você tem nas mãos neste momento, muito mais do que um novo disco para crianças, é um trabalho, é um brilhante trabalho e um alerta aos pais e uma nova alternativa contra o clima de violência que cerca as nossas crianças. Nossa. Março de 79. Eu nasci em 81, foi a minha banda preferida durante muitos anos. Eu nem sabia que eu tinha o disco, mas eu tinha, então vou começar com ele. Tim, como é que você segue daí? Não faço a menor ideia, mas boa sorte, eu gosto de você, eu juro. Então, ó, eu vou olhar na minha pilha aqui, que eu tô propositalmente então fazendo esse recorte dos meus, seriam os tocados recentes no Spotify. Isso acontece na prateleira, no meu caso, né? Então eu peguei os discos brasileiros mais recentes, porque eu tenho as prateleiras assim, um que é brasileiros, outro que é gringos e outro que é modernos, que é brasileiro ou gringo. Quando eu digo brasileiro é só velho, e quando eu digo gringos é só os velhos também. Aí tem modernos que eles se misturam, são amigos. Né? Modernos é a partir de quando, Tim? Sabe? A partir acaba sendo a partir de 2000 e tanto, porque os anos 90 é tudo em CD que eu tenho, né? Não tem muita coisa. Eu é também. Mais, Outro assim, dia eu fiz uma live. indie. Outro dia eu fiz uma live, o Lúcio Maia entrou me zoando. Tipo, olha esse CD, você ainda tem CD? Ficou me zoando a live inteira, quase, mas eu tenho Mas CD. olha, muita gente foi zoada por causa de vinil tantos anos, a gente não deveria dormir no ponto. Vai saber que não vai voltar aí pra frente. Boa, Mas Tim. realmente a gente não tá nem prensando CD mais agora, porque não tem mais play e tudo. Eu escolhi um aqui para fazer a ponte com os corujinhas, simplesmente pelo fato da capa ser muito maluca. Que é essa capa, uma das capas mais loucas que eu já vi. Guilherme Arantes, Cara e a Coragem. Que tem ele aqui, com meio que ele aqui de novo, e uma outra foto e tal. E esse disco, quando eu descobri que foi em 2019, foi o ano que a gente lançou com o Terno Atrás Além, que é um disco meio sobre ficar adulto. E esse disco é inteirinho sobre ficar adulto. E sobre a própria geração dele, e o que aconteceu, não sei o quê. E são letras daquele jeito dele muito claras, assim, né? Direto ao ponto. E é inteiro bom. Esse disco é muito bom. Um disco de rock and roll, assim, a banda tem um clima meio tutti-frutti e letras super, super boas. A gente escolhe uma música ou só estamos passando os discos e... Acho que pode escolher se você quiser. A gente que escolhe, se a gente escolhe. São tantas boas. Mas tem uma que chama Brazilian Boys, que eu acho demais, sobre a geração e tudo. Nossa.
Você sabe que eu, durante esse período pandêmico, eu gravei com o Guilherme Arantes, né, uma live, e ele falou, meu, eu tô tão triste, tão triste, tão triste, que eu não sei se eu vou conseguir compor nada que preste num momento como esse. Isso, assim, bem no começo, acho que as coisas foram mudando e evoluindo, mas ele tá morando na Espanha, eu acho, né, e aí ele falou, eu vou tocar baixo não, tocar no volume baixo, ele tava tocando teclado, porque minha vizinha bate panela quando eu começo a tocar muito alto, porque estava tarde já. Mal sabe ela que é uma grande estrela do pop, né? Total. Bom, de Guilherme, então, eu puxo o Lulu, o ritmo do momento. Esse disco do Lulu, acho que foi o primeiro disco do Lulu que eu me apaixonei perdidamente. Lulu Santos, eu não sei se é a minha geração, a sua acho que talvez não tivesse, não sei se tinha, mas o Lulu Santos foi o grande cara da minha geração. Foi o cara que eu mais vi shows na minha vida. Eu frequentava quase todos os shows do Lulu e ele fazia aqueles shows de rádio, sabe? Que tinha Paralamas, Lulu, Paralamas, Lulu, Titãs, Paralamas, Lulu, Titãs. Aí tinha Titãs, Lulu, Paralamas, mas sempre tinha o Lulu Santos. E eu sempre amei muito o Lulu, mas desse disco aqui eu amo até hoje, assim, de uma Quais que maneira. tem? Adivinha o quê? Que é a minha favorita no universo. Eu sempre amei essa música, é a que eu mais toco no rádio desde que eu comecei a trabalhar com isso. Tem Um Certo Alguém, que acho que é o maior hit, né? De todos. Como uma onda, quer dizer. Como uma onda. O maior Como uma hit é uma coisa onda. que não se aplica ao Lulu Santos. É tipo, ele tem muitos maiores hits, né? Realmente é. Você sabe que eu gravei com ele também? Olha eu, né? Tipo, eu tô muito a contadora de história. Eu gravei com todo mundo, vou ficar de fofoqueira. Mas eu gravei com ele, e aí eu falando, Lulu, e desse disco você foi pra isso? Ele, esse disco não foi bem, esse disco não foi bem. Eu fui percebendo que ele tinha uma coisa de, tipo, achar que nenhum disco do bem, sabe? Nossa. Depois de um momento, assim, mas, enfim. Lulu Santos, eu escolho Adivinha o quê, então? Que eu acho que é uma composição só dele, excepcionalmente. O Lulu sabe que eu não sei se é o único show que minha mãe foi grávida de mim, mas ela foi num show do Lulu grávida de mim. Então eu vi um show do Olha Lulu na só. barriga já. Esse foi o primeiro show que eu vi dele. E tem uma participação do Terno no disco do Lulu, no mais recente, né? Sim, Acho que é o mais recente chama de Pra Sempre todos. o disco, né? Era uma música que chama Lava, que é muito legal. Que é a mais legal, eu amo aquela música também. E no final tem a conversa toda ali, né, também. Sim, Vocês a gente mandando para tava. ele, eu acho A gente ótimo. mandou um beijo pra ele no fim e ele deixou. E sabe que o Lulu, o meu favorito é o Tempos Modernos, um amarelo, né? Dessa época. Né? E quando surgiu no indie bombando assim, o Mac DeMarco, o Terno foi abrir um show do Mac DeMarco e eu acho muito parecido os timbres de guitarra, assim, chorus, não sei o que. Eu levei e dei o meu Tempos Modernos. É Tempos Modernos, tá falando certo? É, né? Um amarelo, né? E aí você deu para ele? Dei pro Mac DeMarco e falei, esse cara você vai gostar. Eu dei pra ele o vinil. E depois ainda mandei pro Lulu pelo WhatsApp, mandei um som do Mac DeMarco e ele falou, nossa, ele parece fazendo as coisas que eu fazia no meu primeiro disco. Sabia. E aí, de Lulu você vai para onde? Então, de Lulu, vamos ver. Olha, eu acho que eu vou aproveitar já para ir para um dos meus discos favoritos, porque ponte existe. O Lulu ele consegue fazer ponte com meio todo mundo, né? Deixa eu ver se tem um outro. Né? O Lulu é meio. Eu devia ter guardado ele de super trunfo. Eu pensei nisso. Mas eu acho que dá para eu ir de Lulu para Mutantes numa boa. Até porque ele conviveu com eles uma época, né? Quando os Mutantes estavam na Cantareira, parece que tinha uma turma ali que, não sei se é o Vimana, ele estava próximo ali, né? Tipo, rolou de alguma forma uma passada de bastão assim do rock brasileiro, teve uma intersecção ali. E ele o Lulu é super sessentista, assim, né? Desse tipo de rock. Quando eu tenho piada, meme de Beatles, eu mando pra ele, assim, pra ele, pra Lúcia Turnbull, pro Chagas, são as pessoas que gostam de Beatles que eu conheço, assim, esses são os meus amigos de tamanho. E esse pra mim é o meu disco favorito dos Mutantes. Porque eles estão muito moleques, assim, moleques no sentido de fazer molecagem, estão malacos, sacanos, assim, e, tipo, a capa já mostra. Eles estão muito inventivos, eles estão tocando bem e tá numa época como do pra caramba. Então, acho que tem
todos os aspectos que eu gosto dos Mutantes estão no talo nesse disco. E a capa aqui, eles com 6 dedos, contra a capa. É o Mutantes de 69. E a música que eu escolho é Caminhante Noturno. Eu vou para 70, então, já que você foi de Mutantes, eu vou com os Novos Baianos. Eu vou com os Novos Baianos, com a Ferro na Boneca. Bom, Novos Baianos, nem sei o que dizer na vida, né? Novos Baianos, desde que eu me entendo por gente, eu queria ser um Novos Baianos, mesmo sem tocar nada e sem fazer nada. Mas esse disco, quando eu ouvi, acho que especialmente a música Ferro na Boneca, eu fiquei muito, uou, achei muito, fiquei chocada, assim, eu era nova, ouvindo na casa dos meus pais, mas eu fiquei bem, tipo, o que é isso? E aí sempre curti a música da boneca. Então é isso. Eu fiquei bem louco com esse disco, porque eu conheci antes o Acabou Chorare, e eu lembro até que um dia eu tava na casa de Francisca, a pequenininha que tinha aqui em São Paulo, antes dela ser grande lá no centro, e eles deixaram tocando, assim, eu fiquei, caramba, quem são esses? Porque eu tinha uma imagem dos Novos Baianos já com a sonoridade do Acabou Chorar, e era uma coisa meio tipo, nossa, tem uma coisa meio questão de ordem do Gil, assim, aquela fase baiano gritando com guitarra comendo, Sim. assim. E o Augusto de Campos fala isso na contracapa, que é muito bom. Algum tempo atrás, quando Caetano e Gil eram itens proibidos, eu adverti, é preciso olhar para eles. Sem se deixarem intimidar ou hipnotizar, os Novos Baianos olharam para eles, viram o que tinham que ver e partiram em busca do seu próprio caminho. Esse LP mostra que já acharam muita coisa e que estão 100% no ritmo da nossa revolução musical. O que é que os Novos Baianos têm? Demais. Demais. E eu li agora recentemente o livro da Márcia Aguiar, que é mãe do Betão Aguiar e que foi casada com o Paulinho Boca de Cantor. E ela lançou um livro agora que eu acho que o nome é minha Vida, Minha Vivência com os Novos Baianos, alguma coisa assim. Mas muito, muito boas histórias, me diverti muito. Recomendo fortemente. Demais. Eu vou, então, seguindo esse caminho 70 Brasil. 70 Brasil hoje em dia é uma frase, né? O Gal canta Caymmi, que eu amo. E que ainda junto, aproveitando também que esse ano eu lancei single junto com ela, realizei o meu sonho, Tim, ultimate sonho, então. calma aí, Tim, vamos falar sobre isso um pouco, rapidinho. Ficou muito bonito, Tim. Você gostou? Nossa, eu fiquei chocada, não gostei. Eu ficava, olha isso, Tim, como você tá cantando pra cacete, né? Ficou eu e o Pedro ouvindo na caixa, assim, bem alto, cantando, olha o que o Tim tá cantando. Pedro é meu companheiro, gente, pra quem tá assistindo e entrou agora, assim, na minha vida. Mas demais. Pô, obrigado, meu. Eu fiquei muito. A gente gravou no começo do ano. No começo de 2020, eu gravei a minha parte, assim, que os arranjos eu fiz no violão e fiz os arranjos de corda, que quem tocou foi o Pacheco, Felipe Pacheco. Aí eu gravei a minha voz. E aí fechou na época, a pandemia, na época que ela ia gravar a voz dela. Então, deu tempo de eu esquecer e lá para tipo outubro, novembro, sei lá, alguém me mandou, tipo, a voz da Gal junto. E eu fiquei assim, já tinha me esquecido da música, das coisas, e eu via eu cantando com ela. E quem escolheu a música? Quem escolheu que ia ser Baby? Se eu bem me lembro, o Marcos Preto já tinha meio sugerido algumas coisas, porque era meio os hits dela, assim, porque era 75 anos, comemorando os 75 anos dela, com o disco especial, não sei o que, ele tinha me sugerido ou essa ou Vapor Barato, porque eu tinha feito um especial do Canal Bis cantando essas coisas e tudo. Mas eu não sei direito, testei as músicas, qual que eu imaginei, assim, os arranjos, não sei o que, e eu me convenci ele de ser Baby. Nossa, Tim, muito maravilhoso, sério. Impressionante. As pessoas acham que eu e Tim, a gente é parecido. Aí eu até postei, escrevi que orgulho eu tenho do meu irmão. Eu nunca tinha assumido a irmandade, assim, não que eu não tivesse orgulho antes, eu já tive várias vezes. Mas depois que eu vi aquela música, eu falei, vou fingir que ele é meu irmão mesmo. Uso capião, já deve ter dado uns 10 anos, já devo ser sua irmã. É isso, somos irmãos. Deixa eu ver aqui a música que eu vou escolher o Vento desse aqui. É muito legal essa versão.
Eu acho que o João Donato, eu não sei se ele é produtor ou se ele meio tem a mão na produção e toca. Mas tem uma onda bem João Donato, essa época meio dos... Olha que lindos eles dois. Sim, é muito lindo. Sua vez. Bom, de Gal, cantando Caymmi, então eu vou para João Gilberto. Putz, esse é foda. Eu pensado até, tem tudo a ver com os Novos Baianos também, né? Porque eu acho que quando você escuta aqueles Novos Baianos, eles vêm muito daqui também. Mas a Gal vem, todo mundo vem daqui. Acho que quem não vem daqui, eu não sei. Todo mundo vem. Eu venho. Todo mundo que já ouviu alguma vez vem daqui. Então, eu vou com o João Gilberto. A gente vem, às vezes, sem nem saber, porque, por exemplo, eu achava que eu vinha do tropicalismo e dos Beatles, sabe? Mas eu descobri que depois você vai entendendo que o tropicalismo veio daí, e o KM depois, e antes ainda, não sei o que. Então, assim, alguma hora você vai entendendo, né? Eu tinha dificuldade, assim, adolescente mesmo, que a primeira coisa que me fisgou o coração foi rock and roll, de entender no sentido de que existe uma cronologia que antes de eu ouvir, por exemplo, esse disco, eu já tinha ouvido 20 versões de cada uma de todas as músicas do João Gilberto e do Tom Jobim, uma versão de rádio de uma cantora nos anos 90, assim, sabe? Então não tinha um fresh, não, uma coisa... Então levou um tempo, depois de eu virando mais músico, entendendo de som e de clima, que alguma hora eu ouvi de novo e tipo, falei, nossa, olha que cientista, sabe? Sim, eu por muito tempo gostei muito mais de Águas de Março com Elise Tom do que com João Gilberto. E acho que em algum momento isso mudou na minha vida, assim. Mas é muito louco como... E até acho que a gente conhece músicas que ficam... a gente conhece as músicas, as outras as músicas, as versões são às vezes, as outras são mais conhecidas, né? São mais populares, eu acho. Populares, digo, que chegam mais às pessoas, que eu acho isso também muito popular. Enfim. E tem uma coisa que, tipo, acho que desentendido ali, meio crescendo, adolescente, criança, e ouvindo isso meio no rádio, uma versão da versão da versão da versão, não sei o quê, fica uma sensação de, tipo, o João Gilberto é uma coisa mais antiga, sabe? E quando você ouve esse sintoniza, você fala, tipo, cara, isso é bem, bem moderno. É tipo hip. Vai pro moderno. É cool, assim, é bem chique esse disco, né? Sim, sim. Mas Beleza, olha eu, né, gente? Fazer uma analogia muito horrorosa eu ia fazer, mas vou fazer. Mas é que nem as pessoas falam de tipo, dirigir carro, né? Que é mais fácil dirigir rápido do que dirigir devagar. É? E quem dirige bem, dirige devagar. Sempre me falaram Entendi. isso. Não sei se estavam me chamando de lerda. Eu dirijo devagar, por exemplo. Não gosto de andar Eu rápido. dirijo rápido. É. Mas eu não sei se dirijo bem, eu só dirijo Eu devagar. acho que eu dirijo. Ok, não deu certo a analogia. Eu vou para indo mais antigo então um pouco, se bem que não é tão mais antiga a gravação, né? Mas esse disco fez minha cabeça legal quando eu era adolescente. E bateu antes de bater João Gilberto, por exemplo. Isso aqui, quando eu tomei meu primeiro pé na bunda, que gerou com meus 17 anos ali, que gerou muitas músicas que tem no Recomeçar e tudo. Eu ouvia isso no metrô, assim, eu tenho essa é a minha lembrança desse disco, assim. Eu via no metrô, eu via no ônibus, a sensação que era um vovô que tava me pondo no colo e falando, deixa eu te explicar um pouco umas coisas do mundo, assim, sabe? E era uma consolação, assim, sabe? Então, é a melodia é linda, os assuntos são... Esse aqui, ele faria par até com o que tem de Lupicínio aqui, mas assim... É uma coisa a letra fala mesmo com você. Isso pra mim é bem foda. Sim. E a música que eu escolho é Disfarça e Chora. Ai, eu vou ser muito, vou pular muito pro futuro agora, mas é porque eu acho que eu quero fazer par com esse. Não, não vou. Vou segurar o futuro. Segura o futuro. Ainda não tá na hora. Então, do Cartola, vou dar um jump. Tá com plástico ainda. Eu vou com Amado Maita. Esse eu não conheço. Meu, ele é pai da Luísa Maita. Ele lançou esse disco em 70 e... Quantos? Deixa eu ver se eu tenho aqui em algum lugar. O Amado Maita,
Ele foi relançado agora. Ele é um disco super raro, acho que é de 72, 73, por aí. Ele é pai da Luísa, ele era tipo multi-instrumentista, só tem esse disco lançado com o nome dele. É um disco raríssimo que foi relançado recentemente pela Patuá, por isso que eu tenho esse disco. Mas ele era um disco, quando eu entrei na TV Cultura, era um disco que eu buscava e eu achei ele na biblioteca, na discoteca. Hoje eu estou confundindo discoteca com biblioteca muito, né? Eu achei ele lá na discoteca e tinham 4. E eu falei, meu, não acredito. Aí eu fui pedir pro meu chefe, falei, tudo bem se eu pegar o disco do Amado, é de 72 mesmo. Tudo bem se eu pegar o disco do Amado e levar para minha casa, que tem 4? Aí ele falou, não, não pode. Enfim, aí a Patuá relançou e o Ramiro me deu. Ele é um disco Eu vou samba ouvir. jazz, é um samba jazz, é o único disco dele, é lindíssimo, te recomendo. Então, com essa coisa de discoteca da cultura, eu tenho um aqui que não tá na minha lista, eu vou até me locomover aqui. Vai, sim. Curtindo. Vamos ver se eu acho. Legal aqui, que mais é porque tem disco para vários cantos. Jackson do Pandeiro, Americânia, Beatles, Ivan Lins. Esse disco do Ivan Lins é bom, Quem Sou Eu? Sou massa. O meu pai, vários discos que eu tenho, tem discos lá da casa dos meus pais. E ele punha pra gente ouvir isso, eu já tinha colocado em fita cassete, depois em CDR, não sei o quê. E ele falou, cara, eu tinha esse disco quando eu trabalhei na TV Cultura nos anos 90, eles não tinham, eu emprestei para eles poderem, não sei se copiar, alguma Copiar. coisa. Bola de Neve. É um cara cubano, é bem antigo, não sei se é dos anos o quê? 50, talvez. É que talvez essa gravação seja mais pra frente, eu não sei. Mas, olha, ele tem até aqui, ó, o negócio da cultura. Ai, que Dentro. legal de pegar. Eles pegaram em 1990. E esse disco é lindo. Algumas pessoas conhecem o Drume Negrita que o Caetano gravou, em qualquer coisa. É uma Sim. música do Bola de Neve que tem nesse disco. Mas tem muitas músicas incríveis. Assim, inclusive foi uma influência para recomeçar em alguns momentos, porque tem um tipo de som de piano, assim, ele toca como um impressionista, assim, uma coisa meio Debussy, só que ele é um cubano tocando, tem muito ritmo, tudo. Esse disco é maravilhoso. Qualquer coisa que vocês ouvirem do Bola de Neve vai ser maravilhoso, vale a pena. Tem umas coletâneas grandes no Spotify, tudo. A música que eu escolheria seria Drume Mobila, que é uma outra. Não é nem é outra cantiga de Niná que também tem aqui. Eu queria ouvir Drume Mobila. Como escreve? Drume, normal. E Mobila, também normal. Drume Mobila. Não sei se fica ao contrário, mas tá aqui, ó. Drume com I, na verdade. Drume Mobila. Ignácio Vila é o nome dele que compôs. Drume Mobila. Lindo. Vou procurar depois. Bom, daí, para onde eu vou agora? Eu vou pro Milton, vai. Tchim-tchim. Minha filha, toda vez que é mais igual, ela fala tchim-tchim. Putz, demais, hein? Demais. Nem sei o que dizer, mas eu lembro... Eu lembro quando eu descobri Paulo e Bebeto por todo momento, eu fiquei muito encantada que isso acontecia toda hora. Então, eu vou escolher desse Paulo e Bebeto, claro, mas eu fiquei muito impressionada com esse disco. Você já fez coisa com o Milton, Tim? Não. Eu conheci ele
o Zé Ibarra tocou um tempo com ele nessa última turnê. Ah, Né? é. Eu Aí, de vez assisti em quando, ele. o Zé me mandava uns vídeos, assim, dele colocando o meu disco pro Milton ouvir, assim. Cara, eu mandava no grupo da família. Gente, olha isso. Aí encontramos com ele, uma vez ou outra, assim, camarim ou coisas assim. Mas nunca trabalhei com ele. Adoraria. Agora que deu empate Milton com Milton, a gente vai para onde? Alguém muda? Alguém puxa um que vai para outro lugar? Como eu peguei da minha prateleira Brasil mais antigo, a maioria dos que eu tô aqui são assim. Você quer aproveitar para colocar um moderno que você ia colocar? Pode ser, boa. Vou pegar bem aquele que eu ia colocar. Jussara Marçal. Sim. Tirar do plástico que dá uma reflexo. Não só é uma linda capa. Opa! Também, né? Linda capa. Que é o Encarnado, que é o primeiro disco da Jussara. Esse disco é super denso, né? Meu, ele é super denso e eu acho a Jussara impressionante Ai, esse disco, ela agora vai lançar, parece que ela está preparando nesse período todo um próximo disco, né? Que é todo de sampler, que é outra viagem, assim, porque aqui é ela com o Kiko, com o Rodrigo e o Thomas Aher, não sei como fala direito, mas Okay. a Rabeca faz todo o lance, eu acho, desse disco. Mas o que é muito impressionante desde sempre, eu acho, é a voz da Jussara, né? A voz da Jussara sei lá o que é aquilo, é um acontecimento. E para mim, a música, eu gosto, acho, de quase todas as músicas aqui, mas uma música que mexe comigo demais é uma do Siba, que chama Velha da Capa Preta, que é muito, a letra é muito linda, quer ver? O Siba é uma coisa, assim, impressionante. Assim. E a morte anda no mundo vestindo... e a morte anda no mundo vestindo mortalha escura e procurando a criatura que espera a condenação. Quando ela encontra um cristão sem vontade de morrer, ele implora para viver, mas ela ordena que não. Celular, colabora, por favor. Estava num momento poético aqui. Quando o corpo cai no chão, se abre a terra, e a morte anda no mundo, espalhando ansiedade, angústia, medo, saudade, sem propaganda ou esparro. Sua goela tem pigarro, sua voz é muito rouca, sua simpatia é pouca e seu semblante é bizarro. E a vida é como um cigarro que o tempo amassa e machuca, e a morte fuma bituca e apaga a brasa no bairro. E aí vai indo, e aí no final ela fala... Disse a morte para a foice, passei a vida matando, mas já estou me abusando desse emprego de matar, porque eu já pude notar que em todo lugar que eu vou, o povo já se matou antes mesmo de eu chegar. Nossa. Cara, o Siba realmente é impressionante. Eu sou muito fã, assim, ridiculamente fã dele. O jeito que ele escreve, ninguém escreve assim no mundo. Eu vou catar um dos modernos aqui. Quem tá no topo, na frente dos modernos é o Terno nesse momento. Mas eu sei que tava mais no fundo. Aqui. Azul Moderno, da Lurian. Luísa, Lian. Eu adoro esse disco. Não é porque eu me envolvi nessa produção, mas é porque eu acho muito bonito mesmo. Sabe que esse disco da Lu acho que é o segundo full álbum dela, né? Assim, tipo, tem um no meio que é o Ia Tempo, que é um disco incrível, mais eletrônico, maluco, que é meio um mini álbum, né? E esse aqui é o último álbum de estúdio dela, eu acho. E foi um pouco depois que eu gravei o Recomeçar, eu entrei no estúdio, ele foi pro sítio do Diza, que ele era meu estúdio lá, com o Charlie, que é produtor dela, ela e o Diza. E a gente começou a gravar as bases das músicas todas de uma maneira orgânica, para depois o Charles fazer uma espécie de remix da coisa, e o disco é um remix de um disco que não existiu, assim, sabe? Inclusive é um disco que pode vir a existir algum dia, porque a gente Eu ia versões... falar isso. Ele existe, esse disco gravado da outra maneira? Algumas coisas, porque era eu no violão de nylon e baixo, e o Charles na bateria, e eu cheguei a fazer até arranjo de sopro em algumas músicas e tudo. Essas coisas estão escondidas no meio dos arranjos aqui. Mas a gente tem vontade de algum dia pegar e fazer o Azul Moderno Naked. A Luísa é uma compositora muito... Ela compõe muita música.
E ela compõe de uma maneira muito... Várias músicas dela parece que são de domínio popular, assim, sabe? Ela compõe músicas muito boas, assim. Tem muita música Muito legal nesse parece que disco. eu parece que eu já tenho isso há um tempo no meu ouvido. Ela materializa uma coisa... Ela materializa Já tava. coisas. Porque não é nem que parece uma coisa que realmente se ouve. Se for cavocar, não existe nada que parece de fato. Mas ela é uma materializadora de arquétipos. Boa. Bom, da Luísa, eu vou então para cá, porque eu acho que tem um lance de Luísa. Tchim, de novo! Super Trunks! O jogo é quando acerta, a gente zera. Ai, vai cair tudo! Caíram todos. Esse super foi era super um caminho pro disco que foi virar o azul moderno da Luísa. Era uma coisa meio assim, que depois virou moderno. Bom, a Tábua de Esmeralda é a Tábua de Esmeralda, é o disco. Meu, Jorge Ben é o cara mais misterioso do universo, né? Eu descobri isso agora, assim, eu li durante esse período pandêmico. Muito louco isso, né? Que agora você fala, eu fiz não sei o que durante o período pandêmico, mas assim, quer dizer que eu fiz isso nos último ano já, né? Mas enfim, eu li o livro que a Camille Viola, que é uma jornalista, escreveu, mas ela lançou um livro agora pela Edições Sesc, mas não é sobre ela lançou sobre o África Brasil. Mas é muito louco como o Jorge Ben é um cara misterioso, né? Durante esse período da pandemia, a primeira notícia que saiu foi ele mora no Copacabana Palace, né? E o Copacabana Palace fechou e ficou só ele e parece que mora mais uma pessoa lá que é tipo a administradora. Gente da equipe, assim, que cuida. Né? E ele. Foda. Eu fico muito imaginando o que ele faz. Tipo, eu acho muito que, sabe, na minha cabeça ele anda naquele carrinho do Copacabana, sabe? À noite. Impressionante, né? Mas, enfim, é um cara muito misterioso. Eu sonhava em entrevistar ele, já entendi que eu nunca vou, porque ele não dá entrevista para ninguém. Mas ele é um gênio, né? E foi um gênio muito grande, assim, né? Então ele se mantém gênio mesmo sem criar coisas novas, né? A gente continua admirando ele mesmo sem criar coisas novas. E é muito louco como ele... Bom, para mim, desse disco... E a Luísa, agora eu sei também, a Luísa, quando ela foi no Cultura Livre, que eu faço na TV Cultura, e a gente pede aquela faixa bônus, que é uma coisa inusitada, ela fez uma versão de Magnólia, ela e o Charles. Que legal. Que tem lá no canal do YouTube, mas a música que eu mais amo no universo inteiro é 5 Minutos. É linda. É aquela música, para mim, é música de gritar, sabe? Tipo, você não sabe quanto vale 5 minutos na vida. Eu gosto de tantas, mas eu ultimamente acho que eu fico muito encantado com Hermes Trismegisto e sua Celeste Tábua de Esmeralda. Essa música, ele realmente é um mistério, o Jorge Ben. Ele é um amava mistério. esse disco e é uma síntese muito interessante, assim, um disco muito... Ele é muito simples e tem a quantidade de coisa que tem, isso tem muito a ver com o Hermes Trismegisto, que no ano passado, entre outras coisas, alguma hora eu falei, pera um pouco, deixa eu ver o que é a Tábua de Esmeralda, qual que é dos alquimistas, qual que é dessas... sei lá, essas ciências mágicas pré-ciência clássica, né? E é muito interessante. E acho que é uma divisa nebulosa entre racionalidade e espiritualidade que, por acaso, em 2020, eu fui transportado para esse pedaço, eu acho. Sério? Eu ia falar isso, que essa geração nossa não tem isso muito, né? Eu tô sentindo que abriu um portal aí. Sério? Porque nessa época tinha muito isso. Bom, ele, o Tim Maia, o Raul Seixas, cada um tinha a sua... O Tim Maia é muito doido, é parado. Eu fui para Chapada Diamantina e no dia que eu cheguei lá, faz um pouco mais de um ano, um pouco antes de fechar a pandemia, tava passando uma procissãozinha do Universo em Desencanto. Eles tocando, não sei o que, e eu ganhei o livro. E eu cheguei a ler um pouco no ano passado, assim. É muito crazy a parada. Só que tem muito a ver com teorias
de cosmogonias em geral, assim. Só que aí O pega uma Juliano esquerda, Ghosh assim. tem isso. Ele lançou um disco na Estância de Dzian. O Juliano Ghosh, que é um compositor e cantor capixaba, e ele lançou nas Estâncias de Dzian, que tem algo também desse local aí. Mas é engraçado isso, né? A música contemporânea é muito menos espiritualizada. Eu acho que a gente hoje em Tirando as dia tá religiões de matriz muito... africanas, né? Que isso tem muito na nossa música hoje. eu acho que tem uma coisa de, tipo, a gente ser de uma época também mais tecnológica, muito mais científica, de uma certa forma, e de um jeito que quase como se uma coisa anulasse a outra, né? Até porque muitas vezes é muito confundido e tudo. Mas eu sinto Não, e que até porque a gente vive num país em que as pessoas realmente, às vezes, duvidam da confunde. ciência em troca da religião. Então, talvez a gente tenha que Sim. fazer isso para não dar corda para maluco. E assim, eu acho que se fosse uma coisa. Quando eu vejo o Jorge Ben, ou o Raul, o Gil também tem uma onda no refazendo com meditação, com não sei o que. É uma coisa mais que está lidando com um lado seu, da sua alma. Não é para meter uma coisa com a outra. Ciência é ciência, meu. E a espiritualidade é espiritualidade. Uma coisa não tem que provar o contrário da outra e tudo mais, sabe? São domínios diferentes. Toma Sim, vacina e vai para a igreja, sabe? Tudo bem, mas toma vacina. toma vacina antes. Mas mesmo drogas, eu acho, né? Acho que essa geração é uma geração muito menos, enfim, da psicodelia nesse sentido, né? É uma geração que pode buscar isso, mas sem efeitos psicotrópicos, pelo menos é o que eu acho, na hora de criar. Eu tenho a sensação, eu não sei direito, que também é uma coisa de uma trajetória do artista, assim. Então, se você pensar que muitos desses, tipo Jorge Ben, teve discos do meio para o fim dos anos 60 e tarana, em algum momento parece que o caminho mais objetivo, mais concreto, mais racional, talvez É ele, pouco. ele, ele se esgote um pouco e comece essa busca por um algo mais, talvez seja a sociedade, o Aleister Crowley lá, pro Tim Maia é o racional Imunização superior, racional, pro Gil pode ser o Zen budismo e não sei o quê. Então eu tive essa sensação de pode ser. que eu bati nessa parede assim no final de 2019. E eu não sei se pode ser que se é uma coisa que eu incorporar de alguma forma que não vai ser parecida com, né, vai ser do meu jeito na minha vida, pode acabar transparecendo em algumas músicas minhas e tudo, mas é muito interessante, né, chegar no momento da carreira que tipo, ó, o sexto disco é o disco místico, sabe? Será que tem algo a ver com sucesso também? A catástrofe do sucesso? É, não sei direito, por Porque exemplo, eu eu sinto quando que tem a ver com... É muito curioso que no momento que estava rolando muito esses misticismos ali, que vai meio dos anos 70, ou 74, não sei o que, tem o Raul tá naquelas e tudo mais, o Belchior tá chegando com um disco que não é tipo muitos discos dele, sabe? Ele já tá no primeiro... o Alucinação é o quê? Segundo, terceiro disco dele, não é tipo o sexto disco, né? é, Então, para um cara que tá meio ainda, tipo, ainda desenvolvendo a brisa dele, ele tá no tipo, mano, eu não quero saber de algo mais, eu não quero não sei o quê, mas eu acho que essas pessoas estavam, não é que eles estavam pirados, eles estavam sintonizados numa coisa de foi ficando cada vez mais abstrato e sutil, como diria o Jorge Ben, dividir o sutil do espesso, sabe? bom, quem sabe no próximo disco do Tim, então a gente não vai encontrar a Sociedade Alternativa de 2021. Tinha que ser no meu disco, no disco do Rubel, no disco do... Assim, todo mundo, cada um tem que entrar numa brisa. Que louco, ia ser mara. Bom, então já que a gente falou dessa brisa, eu vou pro cara que não tem nenhuma dessas brisas, mas que ao mesmo tempo é a brisa em pessoa, porque ele está além de qualquer coisa como essa, Uh. que é Tom Zé. Tom Zé é esse gênio, sempre foi esse gênio, e é um cara à frente de seu tempo, sempre foi e ainda é, assim. Então, Tom Zé tem que estar aqui. E é engraçado, né? O Tom Zé não entrou em nenhuma dessas, porque o Tom Zé é um cara super racional, sem ser super racional. Ele também vai total, né? Mas Ele ele é não tem essa. filosófico, né? É. A onda tá meio por aí. Se bem que outro dia eu fui ouvir de novo, por acaso, uma música que o Terno participa no disco dele, que é Vira-Lata na Via Láctea.
Sim. Que chama... Eu não sei se chama Cabeça de Aluguel ou se ele mudou o nome, porque assim, cada dia que a gente chegava lá, ele tinha mudado a letra inteira e o nome. Eu Teve umas tenho ele 15 aqui, eu letras acho. maravilhosas e cada vez era uma coisa. E eu comecei a reparar que essa letra tinha umas referências, umas coisas meio bíblicas, parecia, assim. Mas desse jeito mais épico, assim, sabe? Filosófico, do segredo. Sabe assim, é um clima mais Código da Vinci do que gospel, assim, sabe? É aquela coisa meio do Sim. mistério, assim. Então, eu não sei, acho que todos eles, em algum momento, devem ter caído nesse tipo de conhecimento mais antigo, que é uma coisa misteriosa, muito curiosa mesmo. Assim. Sim, mas o Tom Zé é isso, né? Ele é tipo um cara estudioso pra cacete, sabe tudo de mitologia, sabe tudo de história, sabe tudo de filosofia. Ele e a Neuza juntos, na verdade, né? Porque a Neuza é o ponto dele. Várias vezes ele esquece e fala, Eu acho muito bom quando você vai entrevistar o Tom Zé, que ele fala, qual é o nome do poeta de Minas Gerais? Tipo, o poeta de Minas Gerais, gente, como é que você sabe de quem que ele tá falando, sabe? É uma coisa muito específica. Tipo, é uma pessoa, mas é tipo dentro do poeta de Minas Gerais, só que ela sabe tudo do que ele está falando, que é a esposa companheira dele. Então, é maravilhoso. Bom, então, Zé, A música. daqui, eu acho que o Riso e a Faca. Quero ser o Riso. Essa E capa saiu a aí. biografia dele, né, do Tom Zé, agora. Outra? Além do... Porque ele tem um que é o Tropicalista Lenta Luta, né? É um agora. Calma aí, deixa eu ver se ela tá aqui. Só um minutinho. Acabou de sair essa aqui, ó. Tom Zé, o último Tropicalista, edições Sesc. Ai, é Do legal? Você tá lendo já? Pietro Scaramuzzo. E é muito louco, sabia? Que o Tom Zé, quando ele chegou em São Paulo, ele veio morar na rua que eu moro hoje, né? Uhum. Ele fez São Paulo, ele sempre conta essa história, que ele estava numa banca na rua Conselheiro Brotero, que é a minha rua. E aí, esse autor é italiano, e aí ele veio falar, eu escrevi um livro, o Tom Zé falou para eu te mandar, e não sei o quê, não sei o que lá. Ele falou, me passa seu endereço. Aí eu falei, Rua Conselheiro Brotero. Aí ele falou, eu conheço essa rua. Aí eu falei, é? Ele falou, da onde? Aí eu falei, deve ser do Tom Zé, porque quando ele chegou em São Paulo, ele morava aqui. Aí ele falou, é isso mesmo. Que legal, né? Então, Tom Zé. Do Tom Zé, então eu vou pegar 2 discos do mesmo cara aqui, eu escolhi uma música, mas que é outro que pra mim é tipo assim, um gênio absurdo e é um pouco menos mainstream na época, assim, né? Eu não vou usar aquele termo que usam pra eles porque eu sou completamente contra. Então é um cara um É pouco menos mainstream. ridículo. Sérgio Sampaio, que conhecer esses 2 discos aqui foi fundir minha cabeça, assim, fiquei muito impressionado, porque tinha uma fama de ser uma coisa mais obscura, não sei o que, isso é completamente acessível, é uma música melhor que a outra, ele canta muito, a produção é maravilhosa, a produção desse aqui é do Raul, esse aqui tem sambas incríveis, maravilhosos, e é um dos meus cantores favoritos, a voz dele é maravilhosa. Assim. Seu E pai que aí, te apresentou o Sérgio Sampaio ou foi depois, Tim? o meu pai tinha esse disco aqui, lá em casa, então eu acho que eu já tinha talvez ouvido, mas a real é que eu fui conhecer porque Bloco na Rua é um hit, alguma hora eu ouvi e gostei. Na época eu tava... não, sabe por onde eu descobri? Pela Gran Ordem Cavernista. Um disco que é o Sérgio Sampaio, Raul Olá. Seixas, Sim. Miriam Batucada e Edistar. Esse disco é o que me pirou, assim, na época que eu compus 66, eu tava ouvindo esse tipo de coisa, assim. É bem o que eu gosto. E aí depois eu fui para esse disco, esse aqui eu comprei reedição e tudo. Som de baixo, tudo é maravilhoso. E é louco, né? No 66 que tem o Morto, não é? Tem. E que a Jussara cantou naquele especial que a gente fez, né? E tem tudo a ver com o disco dela, com o Encarnado, que a gente É falou mesmo, aqui. ela gosta da densidade. Ela gosta. Esse especial que eu tô falando é um especial do programa que eu faço, que é o Cultura Livre, que a gente fez uma virada um ano, Réveillon. tipo, quando o mundo era normal ainda.
normal, entre muitas aspas, mas a gente fez essa virada de Réveillon, que foi tipo um Réveillon do Faustão, assim, tipo fazendo contagem regressiva. E era o Terno tocando com um monte de gente da música brasileira, dentre eles Jussara, que cantou essa música. Sim. Então, para ornar o clima de terror, eu escolho a música Filme de Terror desse aqui. Bom, eu vou então com outro que também é um cara que lançou um disco em 75 e depois ficou... esse disco ficou para lá, esquecido totalmente, e aí passaram a chamar ele de O Imorrível, que é o de Mello. Caramba, esse disco é muito, muito bom. Esse Acho disco que é é o muito Hermeto que bom. produziu, né? Oi? Acho que é o Hermeto que produziu, não é? Qual que é a gravadora? Fala aí nessa edição. Odeon. Odeon. Porque eu acho que talvez tem o Hermeto produziu uns discos nesse meio dos anos 70, entre eles aquele do Taiguara, Mira, Ipi, Taiguara, Mira, uns discos impressionantes. Sim. Assim. E a bateria nesse disco aí, acho que é o Dirceu, que não só tá tocando muito nesse disco, como é o cara que fala, Dirceu, faz um discurso. Sabe? É o Dirceu que fala, quando o Pedro vai de caminha, é ele. Sim. Agora, eu nunca tinha... Que louco, gente. O disco ele estava solto e eu nunca tinha visto que o de Mello deixou uma carta gigantesca aqui escrita, tá vendo? Em azul é a que ele escreveu para mim. Eu nunca li isso, entendeu? Uau! Nossa! Que Imagine, coisa né? Porque ele é uma louca. figura. Com muitos Ele beijos colocou: psicodélicos para se Roberto emprestar, se Martinelli. emprestar, diga adeus, pois o mesmo jamais voltará. Ele é São demais, cara. Paulo, agosto e agosto, portanto, 2013. Portanto, cara, ele teve uma época que fez alguns shows com os Marretas, que o Bielzinho tocava, e tudo, nossos amigos do VAC. Então a gente deu umas convividas com ele. Ele é muito figura. Você sabe que um dia eu encontrei ele no farol, ele estava no carro do lado, ele saiu, a gente estava no farol vermelho, ele saiu do carro e foi na minha janela conversar comigo, abriu o farol, as pessoas buzinando, e ele, 1 minuto, a gente está conversando. Foda. E ficou, tipo, todo mundo... Ah! Bom, então, em homenagem a esse momento, eu vou com A Vida em Seus Métodos de Calma. Mas é muito louco, né? Porque ele lançou esse disco em 75 e depois ele, tipo, nunca mais lançou disco nenhum até agora. Quer dizer, lançou disco nenhum, não. Ele lançou um monte de disco gravado em casa, umas coisas bem, Sim. bem sem pretensão nenhuma, mas porque ele achou que esse disco não rolou nada, então ele ficou nessa. Tanto que ele tem esse de Mello Imorrível, porque muita gente achou que ele tinha morrido, né? Uhum. Isso é muito A louco, né? a gente ouve só assim, os discos e fica sabendo, descobre os discos muito tempo depois e coisas assim, mas a gente não sabe também como era o relacionamento das pessoas com a gravadora, se o cara era um sujeito fácil ou difícil, se na época o diretor da gravadora cismou com não sei o que lá. Tem muitas coisas que influenciam na discografia de alguém numa época que você depende da gravadora. Né? Que hoje em Sim. dia já a gente é mais independente, mais difícil de morrerem os imorríveis de alguma forma. A gente fica só no submundo, se for o caso. Pra onde, Tim? É a mesma onda, assim, meu funk sou brasileiro, esse é um dos meus discos favoritos do Tim Maia, 72. E a cabecinha e tem ele aqui com os cachorros, tudo aqui. Esse disco é o que tem, o que não importa. E idade, tudo dos Other Songs. E eu gosto que tem duas versões da música Lamento, uma em português e uma em inglês, que é Where's My Other Half. Então eu sugiro que vocês ouçam aí Lamento, mas depois ouçam Where's My Other Half, que é a mesma música, tem os timbres são incríveis. E eu me identifico muito na música brasileira, assim, com gente tipo assim, o Tim Maia, o Raul Seixas, sabe assim, um pouco a Rita, que é não exatamente no sentido de compositor e tudo, mas esses artistas eram cantores, compositores e produtores. O disco deles tem a ver com o som que eles querem, sabe? Então, nessa gaveta que eu gostaria de estar, que eu me autocoloco sem modéstia, mas é o tipo de filosofia que eu sigo.
O Tim, você já foi produzido por alguém de fora? Não, né? Não. Discos meus, não. Só assim, participando de discos dos outros e tudo mais. É gostoso também, mas só como instrumentista, só cantando e tudo mais. Mas no meu caso, eu sinto que ainda tá dentro da composição, da produção. A minha composição acaba quando vai para master, assim. Quer dizer, depois da master, quando vai para o mundo. Porque eu sinto que, assim como eu vou escolher uma palavra ou outra, eu vou escolher fazer uma frase ou outra na guitarra, vou escolher que o timbre do baixo seja um ou outro, que a mixagem seja um ou outro, que o reverb seja assim, assado. Tudo é muito legal, porque tá tudo... Assim, não sou xiita a ponto também de achar que eu vou sempre fazer assim. Acho que vai ser legal também, em algum momento, talvez querer variar e chamar o fulano para produzir. Mas o meu barato é mais esse, assim, que eu gosto de tudo, que a unidade se manifeste em todos os desdobramentos de conteúdo e de forma. Sim. Bom, daí vou para o futuro, então, vou para o moderno. Esse disco é de 2014? Acho que é 2014. Ah, que inclusive vai sair na Noise agora. Ah, é? Russo Passapulso, Paraíso da Miragem. Esse aqui é o disco solo do Russo, né? O Russo ficou super conhecido depois com Baiana System, que eu até tenho aqui também, eu acho. Mas o Russo é... Putz, esse disco do Russo, para mim, é uma preciosidade e eu tive o prazer de gravar com ele um programa dele tocando esse disco inteiro no violão. E ele fala para mim: Ah, é que eu não sei tocar violão, me desculpa. Só que é muito bonito o programa dele tocando essas músicas no violão, antes dele gravar o disco. Então, é um disco que eu gosto muito. Esse, eu acho ele subaproveitado na música brasileira, assim como tantos discos, mas é um belíssimo disco do Russo. O Russo Passapulso foi minha primeira entrevista na televisão, na vida, Eu lembro no Cultura Livre de chãozinho vermelhinho ainda ali. ali, mas tudo teste para TV, me mandaram para Bahia com Metrópolis e me falaram: ah, tem um cara lá, o Russo Passapulso, ele é demais, tem que conhecer. E aí eu fui numa noite do Ministério Público e gravei com o Russo, fiz uma matéria chamada Os Novíssimos Baianos, que original, é... que original esse nome, nossa, mas mas eu fiquei muito impressionada com o Russo, e de lá para cá, acho que ele é um cara fundamental da música brasileira. Tô louca pelo segundo disco dele, mas não sei quando vem. Que eu saiba, acho que ele vai lançar um disco com o Antônio Carlos Jocafe antes, né? Uau. Mas essa Oh. lenda tá rolando faz um tempo e eu não via ela chegar. Desse disco, eu gosto de várias músicas, mas tem uma que tem a participação da Daniel. Tem duas bem foda, agora fiquei na dúvida. Sangue do Brasil, que é muito bonita, e muito que a gente está passando, que é o Sangue do Brasil, vai pelo chão, pediu socorro, nananana. Acho que Sangue do Brasil, porque é uma música que diz muito sobre tudo que a gente está passando hoje, e eu acho importante. Eu lembro de ouvir a primeira vez, tô tentando lembrar quem que me mostrou esse disco. Acho que foi o Biel. Ele nem era do Terno ainda, será? De que ano que é esse disco? 2014? É, o Biel entrou em 2015, pode ser isso. Porque tem aquela música que ele fala de uma flor de plástico e tudo, e eu fiquei muito impressionado com o som do disco. Com a produção, os timbres, eu achei chiquérrimo, assim, achei o máximo. Eu acho Então, que a ó, produção é dele, do Curumim e do Zé Nigro, se eu não me engano. cara, o Curumim é um produtor foda. Olha quem eu vou meter. Antônio Carlos Jocafe. Mudei de ideia. Esse disco que eu me identifico muito, porque ele é bem MPB, mas ele é bem rock and roll, mas assim, bem rock and roll. E bem soul e tudo mais. É uma música melhor que a outra, assim. É, eu escolho Quem Vem Lá. Esse disco é muito bom. Mudei de ideia, é o nome do disco. A capa, muito É um legal. belíssimo disco. O Antônio Carlos Jocafe participou, acho que do mais recente do Baiano, acho que eles fizeram uma música. Mas estão falando que eles vão lançar um disco, ou acho que o Russo produzindo Antônio Carlos Jocafe, não sei muito qual é, mas essa história vem rolando faz um tempo. Sim, isso ia ser massa.
Bom, já que você falou desse, então eu vou para Elza Soares, Mulher do Fim do Mundo. Porque aqui acho que já junto um monte de gente também que eu gostaria de colocar discos e que... Mas eu acho que esse é um disco importante, muito importante para a Elza, porque é um disco que homenageia a Elza Soares em vida, que é uma coisa muito rara para a gente, né? A gente falou até Sérgio Sampaio, mostramos alguns artistas aqui que não tiveram esse privilégio de ser exaltado em vida, e eu acho que esse disco aqui é um disco feito com vários compositores modernos, atuais, recentes, por mais que tenham anos de carreira, mas que coloca a Elza Soares no palco num lugar que ela... nesse lugar da mulher do fim do mundo, sabe? Eu vou cantar até o fim, eu vou cantar. Então, Rômulo Frois, o Kiko, Rodrigo Campos, Marcelo Cabral e toda essa turma envolvida nesse projeto, que é um disco e tanto, e para mim, assim, é o grande disco da Elza desse período. É muito louco, né? Porque quando eu fui gravar com a Elza durante algumas vezes que eu gravei com ela, né? Mas o repertório dela e a história dela com as gravadoras é muito louco como tem pouca escolha dela durante a carreira, entendeu? Na música que ela ia cantar ou não, era muito um lance tipo, ó, você faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Então, eu acho que essas músicas aqui cabem muito na boca dela no momento em que a gente está, e são músicas do Brasil, cantadas por uma artista brasileira muito importante, que representa grande parte do nosso país. Então, eu acho que A Mulher do Fim do Mundo é um clássico recente. Demais. Sabe que a gente viu o show dela no Central Park, tocando isso aí. Foi um festival que o Terno participou, em Nova York, Brazilian Summer Fest, chama. E a gente estava lá assistindo. Nós, o Terno, a Lineker estava com a gente, David Byrne estava assistindo. E o Central Park cheio para esse disco, assim, ela estava naquele trono lá no alto, foi realmente foda. Eu vi na virada cultural, no centro da cidade aqui de São Paulo, eu vi em outros lugares onde estou, eu vi em alguns outros lugares onde foi o lançamento, mas eu vi no centro da cidade, lotado, 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 daquela maneira que, ai, não vejo a hora de ficar alguma coisa de novo, mas lotado, tipo, não dava para andar, e à noite, todo mundo gritando que até o fim do mundo ia cantar, eu achei muito, muito forte, muito simbólico viver aquilo. Eu tô pensando aqui pra onde que eu vou. Eu vou por esse aqui. Sempre dá um jeito de meter esse disco, né? Que é o primeiro disco tropicalista do Gil, e pra mim o melhor disco do tropicalismo. Os Mutantes são a banda. Acho que o baterista, inclusive, é o Dirceu. Com certeza. E como você tava falando dessas coisas esses temas desse disco da Elza, tem uma música aqui, nessa época tropicalista, que tipo, tem música do Torquato, tem umas músicas bem sangue na banana, assim, né? Tipo, esse clima tropicalista, assim. E me veio uma na cabeça desse disco, qual que é? Acho que é Marginalia 2. Essa música é linda. Sim. Muito linda. Ele até tocava uma versão violão e voz naquela turnê, ele e o Caetano. Eu brasileiro confesso. Acho que é essa. Linda, linda. Gil. E Estamos chegando ao agora, fim? Tim? Eu acho que sim, mas eu queria chegar num outro lugar. Posso fazer um caminho ainda? Vamos fazer um e eu termino. Tá bom, vai lá. Criança, né? Tipo, não sabe terminar. Então, daí eu vou com Criolo na orelha. Esse disco do Criolo é produzido pelo Cabral e pelo Ganja. Ele foi lançado, ele é o segundo disco do Criolo. O Criolo já tinha disco antes, mas como Criolo doido, né? Então esse é o primeiro disco do Criolo. E ele lançou esse disco ele estava num momento, vou miar minha carreira, não vou mais fazer nada, mas vou registrar essas músicas antes de encerrar a carreira. E aí aconteceu o que aconteceu e Criolo tá aí, maravilhoso. Não Existe Amor em SP, hit, super hit, virou, né? Acho que
Virou aquela música que todo mundo amava, depois todo mundo não gostava mais de tanto que todo mundo sabia cantar. Acho E que eles aí até lançaram uma depois versão agora com o Milton recentemente, não o tem? Milton e com a Amaro Freitas, que tem um clipe bonito também, que é desse. O Amaro Freitas é muito bom. Cruzei com ele Ele no é muito festival bom. já. Então, eu vou com o Criolo e a música, acho que eu coloco é Lion Man. Eu vou fazer já que eu tô nos 45, você foi para uma coisa de hoje em dia, eu vou fazer uma coisa que não se faz, mas que eu vou fazer propaganda da minha própria banda. Ah, Tim, eu ia terminar assim, poxa. Tchim, Tim de novo. Então fala você. Você pode me falar Não, fala sobre você isso. desse, então, que eu vou falar de outro. Pode falar. Porque você me falando, ele tava logo ali e tudo. É o último disco que a gente fez com o Terno, meu último disco autoral. Eu tô agora começando a gravar um disco solo, segundo disco solo. Mas esse aqui é o do Terno, que é um disco muito importante e emocional, assim, para mim, do Terno, porque ele amarra a nossa década, os anos 10 todos que o Terno passou, que a gente começou ali e chega no final da década, nossos 20 anos inteiros e fazendo 30 anos e chegando na vida adulta, um disco de hits de passagem, de E hits ele é um falando disco da cheio de geração. histórias e mitos atrás, que eu tenho certeza que daqui a alguns anos vão me procurar para falar sobre isso. Mas dizem que, enfim, que tem mensagens aí escondidas dentro desse disco, que se você ouvir direito, você vai sacar várias coisas, os 3 pontos no começo, enfim. Mistérios, tem mistérios esse disco. Ele é que nem Então, a Tábua de Esmeralda tem mistérios, ele tem as coisas ele escondidas, tem seus mistérios. herméticas. Todo disco tem seus mistérios, mas esse também tem. Então eu vou encerrar com esse disco, então, que é o primeiro disco solo do Tim. O primeiro disco solo do Tim, que é um disco lindo. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi esse disco, que foi naquela audição, naquela salinha ali pequenininha, mas lembro que foi muito impressionante, todo mundo ficou muito emocionado. É um disco belíssimo. Eu tive vários momentos bonitos com esse disco. Primeiro que as pessoas choram muito com esse disco, porque ele é um disco triste, triste, triste. Então, toda vez que eu toco ele na rádio, alguém me conta alguma história muito forte relacionada a alguma música. Quando o Tim lançou o disco, eu resolvi escrever sobre ele no Estadão e eu liguei para o Maurício Pereira, e aí, que é o pai do Tim, ou o Tim é filho do Maurício, para perguntar o que ele tinha achado do disco, né? E se o Tim tinha mostrado para ele. Eu lembro muito ele falando que o Tim não tinha mostrado para ele, mas que ele tinha deixado ali no carro sem querer, que ele achou que era um código para ele ouvir, sei lá o que era. E aí eu falei, mas o que você achou do disco? Ele falou, eu achei bonito, mas fiquei preocupado, né? Meu filho. Tipo, ele tá sofrendo. Achei fofo. E a outra história bonita é o show de lançamento desse disco, que foi um show no auditório do Ibirapuera. O Tim faz esse show sozinho, ele no piano e suas guitarras e tudo ali em volta, mas ele cria o mundo dele ali, um microcosmos bonito. E o auditório do Ibirapuera é um lugar grande aqui em São Paulo, ainda mais se você está sozinho no palco. Imagino que o Maracanã seja ainda maior, que o Tim depois fez isso lá, mas o Tim estava sem voz. Sem voz, sem voz, sem voz, sem voz. Sem voz. Eu nunca tinha visto alguém tão sem voz na minha vida. Nem eu tinha ficado tão sem voz antes. E ele entrou e começou a cantar, e ele começou a cantar, e eu fiquei muito impressionada, porque ele começou a mudar o tom de todas as músicas, e conseguindo, assim, as 3 primeiras, rolou, mas ele fez, eu falei, nossa, gênio, achei um gênio. Mas, assim, todo mundo sofrendo, e eu estava sentada junto com a família, afinal, eu sou a irmã. Não, foi sem querer. Mas eu estava junto com a família e estava todo mundo, assim, muito... Tim, vai, consegue, chega até o final, todo mundo torcendo muito. Então, foi uma torcida coletiva num show muito bonito, que eu imagino que tenha sido muito sofrido para o Tim, mas para a gente que assistiu e que jogou junto com ele, foi muito bonito de ver. É um mas baita foi disco. Para mim, foi um ritualzão aquele show, foi super especial, assim, porque eu lembro de antes no banheiro pensar, bom, vou fazer o melhor que eu posso, assim, sabe, tipo, agora... E eu consegui manter o bom humor, assim, sabe, eu não fiquei... E gastei toda a voz que eu tinha, falei, vou usar tudo que eu posso aqui, vamos lá, e era tipo... Eu me sentia como se estivesse fazendo um bar mitzvah, assim, sabe?
Mas foi muito, eu saí de lá falando, todo mundo, nossa, mas ele sem voz, eu falei, meu, acho muito, né, fazer um disco, lançar um disco sozinho, acho muito claro que ele fique sem voz, assim, acho quase claro que ele ia ficar sem voz, sei lá, era o momento de ficar sem voz, era esse, né, se tinha um, era esse. Mas, enfim, é um belíssimo disco, eu já gostei de várias e já mudei várias vezes a minha favorita, Mas eu acho que hoje, acho que é não, é a que eu mais sofro. Mas é isso, e pelo que ele disse, tem um disco solo daqui a pouco? Daqui a pouco eu começo a gravar agora, então talvez no final desse ano ou começo do ano que vem, é meio por aí. Que legal. Bom, é isso, Tim. Sempre um prazer estar contigo. Prazer foi meu. Muito bom. Nossa, a gente podia um dia discotecar de verdade, né? Quando essa loucura passar. Com a mesma A gente roupa, faz. o mesmo prende o cabelo igual, assim. Seu cabelo tá comprido? O meu tá muito. Eu já te passei Tá agora. grande, tá grande. Ó, o meu tá gigante aqui. Não, Ó, a gente faz um cabelo igual e vai discotecar no Centro Cultural São Paulo nos 86 anos da discoteca Oneida Alvarenga. Que tal? Bora. Bora? Bora super, tô com saudade Fechou, de então. poder sair. Então, fechou. Beijo, Valeu, obrigado. Rô. Beijão. Valeu. Valeu.